Então, isso é lamentável na política brasileira. Eu gostaria, se ele estivesse aqui, para dizer, olha, eu lamento que você tenha tanto ódio no coração, tanto desprezo que você atribua a outras pessoas o sentimento que você tem por mim. Tem nojo de mim, tem ódio da minha cara. Eu não sinto nada disso por ninguém. Ao contrário, eu sou uma pessoa que ajuda no que posso, estou aqui fazendo meu sacrifício de cidadania. Eu não mereço nem esse ódio, nem essa raiva, nem nada disso. Desculpe, eu acho que nós estamos do mesmo lado. Se você quer ajudar os mais frágeis, eu estou aqui tentando fazer essa parte também. Então, eu lamento que ele não esteja aí, mas isso mostra que é uma política feita na base da mentira, do desprezo, de cultivar o ódio, senão ele estava aqui para a gente conversar sobre isso. Ele disse que quer conversar, que eu podia me endereçar ao povo. Eu queria me endereçar ao mesmo povo que ele endereçou. Ele fez a selfie dele aqui, fez um discurso de ódio a mim, né? E depois foi embora. Não deixou eu falar com o povo. Então, isso eu lamento. Isso eu acho que isso é um desserviço ao país. Ele acha que está ajudando alguém, instilando ódio contra mim, quando na verdade eu estou ajudando todo mundo que ele defende, que ele diz que defende. Eu acredito na intenção dele. Deve ser a intenção boa. Mas é um dos desvirtuamentos que nós estamos acabando prisioneiros desse tipo de política. Boa tarde, senhor ministro, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, inicialmente eu quero aqui registrar que o ministro Paulo Guedes, por diversas vezes, falou aqui a palavra respeito. Um discurso muito bonito na teoria, uma pena que ele não aplica na prática. A gente vê claramente que as ideias do ministro não correspondem às suas atitudes, uma vez que o mesmo admitiu nesse microfone que só está aqui nessa comissão porque foi obrigado, dizendo que disseram a ele que ele não tinha obrigação de estar aqui, que não daria problema, por isso ele não veio. Ou seja, só veio debaixo de vara. Isso aí mostra o desrespeito total por essa casa, por essa comissão. O ministro também disse sobre respeito às instituições, que o presidente deve respeitar o STF respeitar o presidente, o legislativo respeitar o executivo. Ele esqueceu só do principal, de quem merece o respeito acima de todos os outros, que é quem paga tudo isso daqui, que é quem paga o salário do senhor, que é quem paga o meu salário, de todos nós. Quem sustenta toda essa brincadeira aqui se chama povo, trabalhador. São essas pessoas que merecem respeito, ministro. E eu aprendi desde cedo que para a gente pedir respeito, a gente precisa primeiro se dar ao respeito. Eu não respeito quem não respeita aqueles que pagam o meu salário, os meus patrões, que também é o patrão do senhor, que é o povo brasileiro. Então, primeiro que eu deixo aqui registrado o meu lamento de que as atitudes do ministro não correspondem à sua fala. Ministro, o senhor prometeu R$1 trilhão no primeiro ano de governo com a venda de imóveis. Não cumpriu. O senhor disse que com 5 bilhões de reais o senhor resolveria o problema da pandemia. Não conseguiu. O senhor deu algumas declarações extremamente preconceituosas que mostram o ódio de Vossa Excelência pelos mais pobres nesse país. Eu vou me ater aqui a 3 delas. Disse que no Brasil já se vê empregada doméstica indo para a Disney e achando isso um absurdo. Disse no final do ano passado que se continuasse pagando o auxílio no valor de R$600 aos brasileiros, os brasileiros não iam querer trabalhar. Como se isso fosse uma fortuna e como se nosso povo, um povo trabalhador, fosse, na verdade, um povo vagabundo. E, para fechar com chave de ouro, Vossa Excelência disse em tom jocoso que o brasileiro come demais. Isso aqui, ministro, retrata o ódio que Vossa Excelência tem pelos mais pobres desse país, aos quais o senhor atribui todas as desgraças e as mazelas desse país. E nós sabemos, ministro, que o povo brasileiro não é culpado dessas desgraças. Muito pelo contrário, são vítimas. São eles que estão sendo roubados todos os dias, com as rachadinhas, com os esquemas nas compras de vacina. São eles que estão perdendo os familiares pelo Covid, também por não ter comprado a vacina. O povo não é culpado de nada. Eu posso encher a boca para falar povo, porque eu venho do povo. Eu sou filho de uma doméstica com um cadeirante, me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para aluno carente. Talvez esse ódio, ministro, que o senhor tenha pelos mais pobres, é porque o senhor sabe que se der oportunidade a eles, eles vão estar aqui na cara do senhor, falando cara a cara o que eu estou falando neste momento. Imagino que essa seja
veja, talvez, uma justificativa para esse ódio, esse rancor que o senhor tem. Felizmente, eu não posso citar aqui, eu pedi aos meus seguidores para falarem aqui nos comentários o que eles queriam que eu falasse a Vossa Excelência. Eu não vou descer o nível de falar o que eles escreveram aqui. Eu vou resumir numa frase, ministro, que eu falo que sem estar armado e sem nenhum ódio no coração, ela não vem de mim, ela vem daqueles que eu represento, porque nós parlamentares aqui, nós não falamos em nosso nome, nós falamos em nome daqueles que nós representamos. O povo brasileiro, ministro, tem nojo da sua cara, e esse nojo é proporcional ao ódio que Vossa Excelência tem deles. Aqui eu refaço aquele ditado: a gente colhe o que planta. E para finalizar, ministro, eu quero fazer, ao invés de uma pergunta, eu quero fazer um pedido a Vossa Excelência. Abraham Lincoln dizia que a democracia é um regime do povo, pelo povo e para o povo. É nisso que eu acredito. Então, o meu pedido a Vossa Excelência, ao invés de indagação, 2 pedidos. Primeiro, que Vossa Excelência, mais uma vez eu digo que falo isso sem ódio no coração, sem rancor, aproveite essa oportunidade, seja populista só nesse momento. Eu sou um populista nato, eu faço política direto com o povo e para o povo. Só nesse momento, seja um populista, não se dirija a nós, deputados, nem a essa comissão, mas se dirigindo ao povo, se desculpe por essas declarações, caso Vossa Excelência entenda que foi mal interpretado, e que Vossa Excelência também explica ao povo brasileiro como que não consegue baixar o preço do gás, da gasolina, dos alimentos, não consegue se dar um auxílio digno, mas se consegue enfiar 2 bilhões de reais para atender a um capricho do presidente da República e voltar lá no tempo dos dinossauros para colocar o voto no papelzinho. Como que é essa matemática do Ministério da Economia, que não tem dinheiro para o povo, não tem condição de baixar preço de alimento, não tem condição de pagar auxílio digno? Vossa Excelência ofereceu para o povo brasileiro R$150 para quem mora sozinho, de auxílio emergencial. É pegar e falar assim, ó, toma, vou te dar o valor aí praticamente de um botijão de gás, se vira nos 30, atravessa essa pandemia com esse botijão de gás, é o que nós podemos oferecer para vocês. Então é isso, ministro, fica aqui o meu desabafo, mais do que até uma indagação, e que Vossa Excelência possa aproveitar essa oportunidade para desfazer talvez algum mal entendido que possa ter acontecido em alguma declaração de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Outro problema importante, o senhor chamou a atenção também, e que foi comentado por um deputado que se ausentou agora, de eu explicar certas referências que eu teria feito. Eu quero assegurar que tudo que eu falo é tirado de contexto, e a mentira e a tentativa de criar e fomentar o ódio é algo que realmente me surpreende. Eu gostaria muito que ele tivesse aí, o deputado, que é surpreendente a quantidade de ódio que ele destila por uma pessoa que também teve origens humildes. Meus pais têm origens muito humildes. Eu fui estudante com bolsa de estudo, escola pública a vida inteira. Me surpreende. Ele é um aliado natural meu e é alguém que, na verdade, em redes sociais, aparentemente, vive do ódio que ele alimenta a mim, alegando que eu tenho ódio às pessoas pobres. Tudo que eu falei foi tirado de contexto. Tudo o contexto era exatamente o inverso. De como é que um câmbio sobrevalorizado fazia com que famílias ricas que vão passar as férias lá fora levassem 3, 4 babás, empregado doméstico, tudo isso, em vez de, quando você tira férias, o que eu faço quando eu tiro férias, eu também, a pessoa que me ajuda há anos, ela também tira férias, e ela vai, se quiser vai até comigo, mas não é obrigada a trabalhar nas minhas férias. E o dólar, o que estava fazendo com a sobrevalorização do dólar, eu estava dando exemplos justamente do seguinte: a pessoa acaba levando uma opção de gente para trabalhar lá fora, passando férias, leva 5, 6 funcionários lá fora, por uma distorção completa. Você vê hoje com o dólar a 5, como está hoje, eu estava falando do dólar, não da pobreza. Com o dólar a 5, o que está acontecendo? Famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando, porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia, levando funcionário, levando opção de gente, estão viajando pelo Brasil. O turismo do Brasil estava subindo fortemente. Todo mundo que tem pousada, gente simples no interior da Bahia, na costa de Pernambuco, todo mundo se beneficiando do turismo local. Enquanto isso, nós estamos fazendo artificialmente, com o dólar lá embaixo, as pessoas passarem férias lá fora e levando, inclusive, família, levando todo mundo. Eu estava dando um exemplo típico de distorção do dólar. Transformaram num desapreço a empregado doméstico. Eu só posso dizer o seguinte: olha,
Tem gente que trabalha comigo que é parte da família, está há 38 anos trabalhando comigo, 40 anos trabalhando comigo. Quer dizer, se eu fosse essa pessoa de ódio e odienta, eu não teria gente assim trabalhando comigo. Da mesma forma, o exemplo que eu dei, que foi real, do porteiro do nosso edifício, que chegou e me procurou e falou: eu queria uma orientação do senhor, o que houve? Eu fiquei todo feliz quando recebi uma comunicação. Eu abri, era para o meu filho, eu abri, parabéns, eu estava criticando uma faculdade caça-níqueis, porque ela mandou para o porteiro, na verdade para o filho que tinha feito o exame, o concurso, falando assim: olha, parabéns, você tirou 0, você está aprovado para vir aqui estudar na nossa faculdade, tal. Aí ele falou assim: isso aqui parece uma escola caça-níqueis, né? Porque está dizendo para meu filho parabéns porque ele tirou 0, mas ele foi aprovado. Só acha que eu devo pagar para ele estudar numa faculdade dessa? Eu falei assim: olha, tem bolsa, tem FIES, tem opção de bolsas. E aí eu até comentei justamente nesse episódio, eu estava comentando que eu prefiro dar voucher. Eu acho que você não pode pegar uma criança que teve uma base precária, você bota na universidade endividando essa criança, esse jovem. Você tem que dar o voucher, ele tem o direito de trabalhar, de ter acesso à educação, sem ficar devendo. O que nós estamos vendo hoje é que estamos criando esse programa BIP exatamente para o seguinte: tem uma multidão com uma taxa de desemprego enorme de jovens entre 16 e 26 anos. São jovens que hoje não conseguem nem o acesso à universidade, nem conseguem o trabalho. Então, eu estava justamente avaliando como é que uma faculdade caça-níquel tem coragem de dar um empréstimo para o jovem, sabendo que ele não vai pagar. E que devia ser, na verdade, em vez de empréstimo, devia ser bolsa. Que nós temos que fazer o voucher. Em vez do FIES, nós tínhamos que ter um voucher. O FIES, tudo bem para classe média e média alta. O garoto está fazendo medicina, de família de classe média, que pode pagar, se pode até tomar a dívida e depois pagar a dívida. Agora, você pegar alguém que vem da periferia, que teve um ensino básico deficiente, e endividar o jovem, ele já nasce para o mercado de trabalho. Primeiro, ele não consegue emprego. Segundo, ele já está devendo uma fortuna. Ele não vai conseguir pagar. Eu acho até que agora, dentro desse refis que nós estamos estudando, com transação tributária, ninguém pensou nos jovens. Estão endividados aí em 100 bilhões. Como é que nós vamos resolver isso? Está todo mundo preocupado em fazer refis para a empresa grande. E o jovem que está endividado? Então, todas as referências que eu fiz foram sempre num contexto completamente diferente. Eu estava pensando assim: como é que um menino desse, o jovem chegou, o porteiro chega para mim e conversa: olha, como é que eu vou fazer com o meu menino aqui que tá tomando uma dívida para fazer essa faculdade, que está dizendo parabéns porque ele tirou 0 na prova e foi aprovado. Aquilo é feito em massa, né? Eles deixam um buraquinho para ser preenchido. Fala: parabéns, o senhor foi aprovado com nota, e deixa vazio. Parabéns, o senhor foi aprovado. Eles fazem aquilo em massa, em escala, e depois um outro funcionário chega e vai preenchendo, né? Então, parabéns, o senhor foi aprovado com 9, parabéns, foi aprovado com 8, parabéns, foi aprovado com 0, parabéns, foi aprovado com 2. Quer dizer, então você vê que claramente foi uma massificação do FIES e deixou uma opção de menino endividados. Eu acho um absurdo. Eu acho que o jovem que vem de uma família que não tem recurso, ele não pode se endividar, ele tem que receber um voucher. Um jovem que vem de uma família de classe média, média alta, esse pode se endividar. Então, eu estava falando nesse contexto, foi totalmente distorcido também. Depois da sobra de alimentos, era uma conversa. Existe uma figura técnica chamada sobras limpas. Era um seminário em que quem falou sobre isso não fui eu. Foi a ministra Tereza Cristina, que conhece o assunto bastante, e ela falou, e deu o exemplo lá e começou a falar. Tem as sobras limpas, tem isso, tem aquilo. E eu tinha ouvido falar que a Associação Mundial de Saúde tinha recomendado esse uso, inclusive as igrejas que são, por exemplo, no bairro onde eu moro, lá no Rio de Janeiro, a igreja de Santa Mônica é que usa isso. Todos os restaurantes da região levam sobras limpas, e isso é usado, então, para os carentes, para os mendigos, pessoal de rua, tudo isso. E sobra limpa é o seguinte: não é sobra de prato. Ninguém tocou na comida, a comida é limpinha, é o contrário. O restaurante preparou aquela comida toda, então preparou lá
arroz, feijão, deixou aquilo tudo pronto, foi usado aquilo durante o dia e uma parte ficou limpa. Aquilo ali está limpinho, está pronto para ser consumido. Se chegasse mais um cliente e pedisse, ele era atendido com aquela comida. Então não tem, é um termo técnico, sobras limpas, e aí eu sou acusado de dizer que tem que dar resto de comida. É um negócio, isso é uma política do ódio, isso é uma política da intolerância, isso é uma política do descredenciamento, isso é para criar uma imagem que mais tarde eu estou por aí, alguém chega e olha ali. Então, você cria imagens de pessoas que não existem. Eu não existo, aquela imagem que eles... Aquilo não sou eu, aquilo ali é uma figura de ódio que estão construindo. Então isso é lamentável na política brasileira. Eu gostaria, se ele estivesse aqui, para dizer, olha, eu lamento que você tenha tanto ódio no coração, tanto desprezo que você atribua a outras pessoas o sentimento que você tem por mim. Tem nojo de mim, tem ódio da minha cara. Eu não sinto nada disso por ninguém. Ao contrário, eu sou uma pessoa que ajuda no que posso, estou aqui fazendo meu sacrifício de cidadania. Eu não mereço nem esse ódio, nem essa raiva, nem nada disso. Desculpe, eu acho que nós estamos do mesmo lado. Se você quer ajudar os mais frágeis, eu estou aqui tentando fazer essa parte também. Então, eu lamento que ele não esteja aí, mas isso mostra que é uma política feita na base da mentira, do desprezo, de cultivar o ódio, porque senão ele estava aqui para a gente conversar sobre isso. Ele disse que quer conversar, que eu podia me endereçar ao povo, eu queria me endereçar ao mesmo povo que ele endereçou. Ele fez a selfie dele aqui, fez um discurso de ódio a mim, né? E depois foi embora. Não deixou eu falar com o povo. Então, isso eu lamento. Isso eu acho que isso é um desserviço ao país. Ele acha que está ajudando alguém, instilando ódio contra mim, quando na verdade eu estou ajudando todo mundo que ele defende, que ele diz que defende. Eu acredito na intenção dele. Deve ser a intenção boa. Mas é um dos desvirtuamentos que nós estamos acabando prisioneiros desse tipo de política. O mercado de trabalho, eu vou falar logo, o senhor me perguntou também BTG, né? Outro dia até o Ciro Gomes, você vê, o Ciro é uma pessoa que já foi um idealista também. Lá atrás, no segundo turno, Fernando Henrique... era Fernando Henrique, no primeiro turno, não era Fernando... Não me lembro quem foi o segundo turno. Foi o Fernando Henrique contra quem? Ou não teve segundo turno, né? Não, foi na reeleição dele. Na reeleição dele. O Ciro era candidato também. Eu votei no Ciro. Eu achei que o Ciro tinha tanta indignação quanto eu tinha. Votei nele. Aí vejo ele agora falando, o G aqui, o BTG de Guedes, não, isso tem nada a ver, esse G não tem nada meu. O Pactual, eu fundei o Banco Pactual, eu fui um dos fundadores, 40 anos atrás, 30 anos atrás. O banco cresceu um pouco, virou um banco de investimento e tal, depois eu vendi e fui embora. Até quando diziam era o banqueiro, eu falava, eu estou banqueiro. Eu criei a Abril Educação, tem 1 milhão de alunos, é a maior escola de ensino básico do Brasil, do zero. Nós estamos ajudando a fortalecer. Eu fundei o IBMEC, que em São Paulo chama INSPER, no Rio chama IBMEC. Então, eu já fui banqueiro, já fui empreendedor, já fundei escola, já fui educador. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar e que veio de baixo, que estudou em escola pública, grupo escolar Padiaca Lojas. Eu não mereço ódio. Eu não mereço ódio. Eu tento ajudar, tento fazer o melhor possível sempre. Agora, esse G aí não tem nada a ver comigo. Isso aí já é uma outra fase do banco. Eu criei o Banco Pactual 40 anos atrás, saí de lá 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, sei lá quanto tempo. Não tem ligação nenhuma. É um banco, como tem outros, e eu não tenho ações deles, não tenho negócio com eles, não tem nada a ver. Agora, conheço as pessoas, são ex-sócios, alguns eram jovens, talentosos, hoje estão conduzindo as coisas. As pessoas estão ajudando o Brasil também, estão investindo no Brasil. Podiam todos estar lá fora, vivendo lá fora com dinheiro, e podiam ter ido embora do país. Cada um está tentando fazer o seu papel. Às vezes estão em desacordo comigo. Quando eu botei o imposto sobre dividendo agora, você acha que eles estão felizes comigo? Bom, se eu chegar. Eu não mereço o ódio que o senhor instila contra outras pessoas, contra mim. Porque eu estava dizendo, eu venho de família de classe baixa, muito humilde. Eu estudei em grupo escolar Padiaca Lojas, escola pública.
Eu acho que não fiz nada para merecer o ódio de ninguém. Expliquei todas as menções que eu fiz e que foram atribuídas a mim e que eu gostaria que, se você deu a abertura para eu falar com o povo, que é quem você representa, que o povo deveria entender o seguinte, que eu tenho o maior respeito pelo povo. Eu expliquei todas as menções que eu fiz aqui. Por exemplo, no caso do FIES, do porteiro, e é fato verídico, o porteiro... Eu estava assistindo, ministro, só para ouvir. Então, você ouviu o que eu falei? Que bom, porque eu não desejo, eu não tenho ódio por ninguém, eu tento ajudar todo mundo, eu acredito nas suas intenções. Eu acho que quando você fala isso, fala, pô, porque essa elite que despreza o povo, eu venho de lá e represento com orgulho, eu acho isso bonito. Agora, eu acho que você tem que tentar ser justo. Às vezes você pode estar num lugar onde tem correligionário seu que assaltou o povo, roubou o povo, e às vezes que você está me considerando um inimigo, eu estou aqui fazendo tudo possível para conseguir um programa que um partido seu possa ter criado e que, na verdade, academicamente, eu defendo também, e eu usei como inspiração para fazer um auxílio emergencial. Aí teve um outro deputado também que disse assim, bom, eu trato lá na frente disso, eu realmente acho importante que as pessoas de bem se comuniquem, porque se você é uma pessoa de bem, eu acredito que seja, tem boas intenções, e aí se alimenta de um ódio contra mim, porque acha que eu estou prejudicando o povo, ou desprezando o povo, é importante que você, face a face comigo, a gente revisite os exemplos. Então, ministro, eu não vou tomar muita fala, porque regimentalmente eu nem posso, mas só rapidamente, só para concluir, eu só quero dizer para Vossa Excelência, eu concordo. Deixa eu só garantir a palavra ao ministro, depois a gente abre para fazer, você pode interpelar, deixa eu só acabar a fala. Se você não tivesse voltado aqui, eu ia achar um jeito de te encontrar e um dia conversar com você para falar assim, olha, não pensa isso de mim não, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos defendendo uma melhoria de qualidade de vida. Agora, nós temos, às vezes, visões, modelos mentais diferentes. Tem gente que realmente acha. Eu tenho artigos escritos assim há 15, 20 anos atrás, quando o Chaves chegou com o socialismo bolivariano, e eu falei assim, eu sinto muita pena, porque é um povo amigo, um povo... E eu acho que eles vão fazer uma experiência que já foi feita algumas vezes. E eu tinha certeza, a renda per capita da Venezuela era a maior da América Latina. O povo foi mergulhado na miséria e eu tenho certeza que todo mundo está lá tinha as melhores intenções. Então, essas experiências acontecem. Às vezes a pessoa que tem a boa intenção, que tem um bom coração, ela está sem o equipamento para fazer a coisa certa. E às vezes a pessoa que tem o equipamento para fazer a coisa certa, não faz. Então, às vezes tem essa coincidência de ter quem quer fazer o bem, está também com aquele equipamento correto e você poder fazer o bem. Eu acho que o auxílio emergencial foi um caso típico. Tinha um Suplicy de um lado, que defendia renda básica, esse troço todo, tinha um Milton Friedman do outro lado. Um é um capitalista, defende o capitalismo, o outro defende os pobres. Ora, na renda básica de cidadania estão todos juntos. Então, quando a pandemia chegou, isso para mim foram 30 segundos. Nós temos que fazer isso. Ele sabe disso. Ele estava lá, eu cheguei naquele dia, coração partido, falei, olha, o presidente tinha dito, não podemos deixar para trás os mais frágeis. Veja, o presidente, que também é odiado por seus correligionários, possivelmente seus eleitores, o presidente chega assim, PG, todo mundo está pensando em empresa grande, todo mundo está pensando em emprego, e os pequenininhos, PG? E o cara que vende o churrasquinho de gato, e o cara que vende... Ninguém vai proteger esse cara, quem vai tomar conta dele? Esse cara não tem dinheiro para ficar em casa vendo Netflix, assistindo televisão e vendo todo mundo xingando e falando, xingando o governo. Esse cara nós temos que proteger. Como é que a gente protege? Ao mesmo tempo, o pessoal que estava lá, eu fui o último a ser despejado do hotel, porque o hotel fechou. Eu morava num hotel aqui em Brasília, o hotel fechou, foi despejando. Aí no último dia eu estou saindo uma opção de gente lá dizendo o que vai ser de nós, o que vai ser de nós. Eu cheguei lá no Ministério e falei, olha, nós tem que ter uma solução, vamos sentar aqui, nós só vamos sair quando a gente bolar. E aí veio na mesma hora essa ideia. Tem o Bolsa Família de um lado, que é uma transferência direta de renda, tem a defesa da renda mínima, a renda básica de cidadania, nós vamos criar um auxílio emergencial, nós vamos fazer isso. Escrevemos tudo. Eu vou até para o outro, logo eu emendo então na outra, porque eu acabei falando de você bem antes.
porque tinha uma sequência, tinha o Hildo Rocha depois, mas alguém falou, foi o deputado Jorge Sola, né? Natural, o PT tem que ser forte na oposição, tem que xingar tudo, e aí nós desindustrializamos o Brasil. Não fomos nós, a indústria brasileira foi 23% do PIB, ela está há 20 anos descendo, todo ano. Ela chegou agora a 12% do PIB e foi ultrapassada pelo agronegócio. Então o agro era 2%, 3%, a indústria estava lá em cima. E aí o que está acontecendo é isso, o Brasil foi desindustrializado, e foi desindustrializado por impostos excessivos, muito imposto. Uma coisa é você botar um imposto sobre dividendo e financiar os mais frágeis. Outra coisa é você botar a indústria na produção. Ele não só destrói a indústria, como ele é regressivo. O sujeito rico e o pobre vão comprar o mesmo arroz e tem um imposto lá, se ele for industrializado. O rico e o pobre vão comprar o automóvel, o pobre fica 10 anos tendo que juntar dinheiro para comprar, porque tem imposto ali que duplica o preço do automóvel. Automóvel, fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo isso podia, se você acabasse com o imposto sobre produto industrializado, você acabava. Mas aí atinge o que o outro deputado falou ali, e a Zona Franca de Manaus? Aí eu digo, a Zona Franca de Manaus, o Brasil tinha que ter a capital, o Brasil tinha que ser, o Amazonas, a Zona Franca, ela tinha que ser a capital mundial do negócio sustentável. A Amazon, a Tesla, todo mundo que tem energia elétrica, energia limpa, tinha que estar brigando para entrar no Brasil. Chineses, todo mundo querendo entrar no Brasil, a capital mundial da economia sustentável. E não dar um subsídio para para criar um cinturão de pobreza em volta, igualzinho às periferias de São Paulo. Você criar São Paulo na selva, a gente quer um negócio diferente. A gente quer justamente a capital mundial do negócio sustentável. E é possível fazer isso lá. Vamos dar a isenção, mas não, em vez de dar isenção para o IPI, que é o produto industrial, para lá e sujar a selva, vamos fazer justamente, não tem imposto de renda 30 anos para quem botar a sede lá, desde que seja verde, digital, limpa, turismo. Aí nós vamos criar um outro país lá. Então tem coisas que nós temos que trabalhar junto, não adianta ficar essa ideia de que o outro é inimigo e você mata o outro, porque aí você deu certo, isso empobrece o Brasil. Eu acho que está errado. Eu entendo, às vezes, a luta é feroz, porque é uma luta movida pelo coração. Então, como você acha que você está defendendo aquilo ali, tem alguém ameaçando, você vai até o coração. Agora, o presidente Bolsonaro está na outra ponta pensando a mesma coisa. Então, o PT está pensando assim, eu preciso destruir o Bolsonaro, porque aí eu consigo, que aí eu vou conseguir proteger os pobres. E o Bolsonaro pensando assim, não, eles estão destruindo os pobres, eles estão levando a gente para o caminho que a Venezuela foi, para o caminho que a Argentina está indo, está todo mundo quebrando, todo mundo ficando miserável, preciso salvar a população brasileira. Então, o coração é válido, as intenções são boas, agora a gente não pode chegar ao ponto da gente destruir o Brasil, porque nós estamos brigando. Então, você me deu a oportunidade de pedir desculpas, eu pedi desculpas pelo crime que eu não cometi. Eu já falei isso um pouco antes, eu falei, olha, a mãe do meu pai foi faxineira de grupo escolar, ou seja, era uma empregada doméstica, entre aspas, né? Então, aí dei vários exemplos de famílias que eu tenho, que são funcionários públicos. Então, eu não ia falar mal dos funcionários públicos, atacar, dizer que são parasitas, foi outra coisa que disseram parasita. Não é nada disso. Eu venho de família de baixa renda. Eu vi, quer dizer, meu pai perdeu pai e mãe, perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade, perdeu a mãe quando tinha 12. Morando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo, naquele tempo, era mais pobre ainda do que é hoje. Hoje já é um município já bem mais vigoroso, entendeu? Então, e meu pai sem ensino superior, não teve nada disso. Um homem honesto, trabalhador, sério, educou uma família. Então, quando eu vejo isso, o nosso ideal é que realmente houvesse um programa social robusto, nós queremos fazer isso. O que funcionou e deu certo, a gente mantém e melhora, aperfeiçoa. O que deu errado, a gente quer vender. Aí se falou das privatizações. O Correios deu muito prejuízo, muito tempo. A Eletrobras deu muito prejuízo, muito tempo. A gente chegou a destruir uma Petrobras em valor. A Petrobras também quase quebrou. Houve coisas boas, agora houve coisas erradas também em governos anteriores. As que deram errado, nós queremos mudar e seguir em frente.
Então, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, como o Brasil já fez um dia, era CSN, ou fazer mineração com problemas também, hoje a Vale do Rio Doce é uma empresa grande, criou 3 vezes mais emprego do que criava no passado, foi privatizada, o povo não sente falta disso, ao contrário, ela paga impostos e ajuda a gente a pagar o Bolsa Família do outro lado. Então, você tem que pega o que há de bom de um lado, pega o que há de bom do outro e vão fazer o melhor. O Brasil é o resultado da nossa cooperação. Então, no deputado Hildo Rocha, que falou depois do ICMS, que subiu 22%, o ICMS lá está 2 bilhões acima, e esses primeiros 5 meses já subiu 22%. Quer dizer, então é nesse sentido que eu falei que o Brasil está ficando de pé. Não que tem problema de vacina, isso tudo tem ainda, mas a economia, mal ou bem, nós estamos começando a nos reerguer. O senhor falou de preço de alimento, que também foi falado todo mundo falou de preço de alimento. É um desastre, né? Conceitualmente, teoricamente, quando o preço de alimento sobe, está subindo no mundo inteiro. Outra comissão, o senhor não atende almoço. Eu tenho uma comissão às 15 horas também, uma outra comissão. Mas quando sobe os preços dos alimentos, é 14h30? Então eu não vou comer, então eu vou pedir um sanduíche para mim. Mas quando tem o preço dos alimentos sobe no mundo inteiro, o preço de commodities sobe, o país ficou mais rico. O que tinha que acontecer, o país estando mais rico, é justamente que a gente estivesse crescendo, as rendas estivessem subindo. Quando o país crescia 6%, 7% ao ano, quando eu era jovem, meu pai não tinha ensino superior e trabalhava de manhã, tarde e noite, o país crescendo 7%, alguém que tem vontade se sacrifica, como você que falou que veio de uma origem humilde, mas conseguiu estudar e hoje está sendo pago pelo povo aqui. Então, se você trabalha e um país está crescendo, tem impostos para pagar o funcionalismo bem, tem impostos, tem as vendas para... Meu pai vendia material escolar, ia numa livraria, vendia livros, vendia coisa. E ganhava uma pequena comissão disso. E com isso ele criou a família, educou a família. Então, um país cresce 7%, 7,5%, eu vejo seu esforço pela educação. Educação define tudo. Na hora que você consegue dar educação para o povo brasileiro, não é só uma visão de vida diferente, mais liberdade, mais capacidade de usufruir a vida, é também maior produtividade, maiores salários, tudo isso acontece naturalmente, né? Então, eu acho que vocês todos estão nessa luta aqui, eu respeito o trabalho de vocês, acho que cada um que foi eleito traz aqui o seu grito. Então, eu não interpretei você como querendo... Eu fico triste, mas eu entendo que é um grito seu, é um grito falando assim, olha, eu fui eleito, eu estou aqui para dizer isso. Eu escuto e falo assim, olha, nós estamos juntos, nós queremos fazer a mesma coisa. Podemos pensar diferente, mas nós queremos fazer a mesma coisa. Não pensamos diferente em relação a melhorar a vida do povo, e principalmente os mais frágeis. Nisso nós pensamos igual. Pode haver diferença sobre como, por exemplo, você vai falar assim, eu quero uma renda básica mais alta. Eu falo, eu também. Até aí nós vamos juntos. Como é que eu vou fazer isso? Aí é que vem as diferenças, né? Você fala assim, olha, e essa foi a história da nossa democracia. Na hora que justamente os governos de social-democracia entraram e incluíram os mais frágeis nos orçamentos públicos, palmas. Mas não souberam desmontar os privilégios do outro lado para financiar isso. Tributar o dividendo para financiar isso, vender empresas estatais deficitárias ou aparelhadas politicamente para surrupiar recursos, para financiar campanha. Então, não pode ser assim a política, tem que ser uma política correta. Então, vende essa estatal que não é... Fazer chapa de aço com prejuízo não ajuda o povo brasileiro. Então, vende a CSN, vende... Isso foi feito por governo social-democrata. Estou dando os exemplos antigos. Venderam a CSN, venderam Vale do Rio Doce, fizeram algumas privatizações e aí conseguiram criar o Bolsa Família, tudo certo. Então, é seguir com esse modelo de aperfeiçoamento institucional. Então, o deputado Hildo Rocha falou do preço de alimento, da agricultura, né? Ele falou... Foi dito aqui pelo nosso Nelcimar que isso, mas teve alguém que falou antes sobre... É porque agora eu me perdi aqui, porque é muita coisa, e eu já estou com fome e já estou pensando que vou ser torturado daqui a 20 minutos em outro local. Mas torturado no bom sentido, no sentido de... É porque é 5 horas... 5 horas sem... Ele me ofereceu uma barrinha e um chocolate. Eu olhei assim, eu ia pegar a barrinha, mas ele pegou a barrinha, deixou o chocolate. Eu sou velho e diabético, aí eu
deixei o chocolate para lá. Mas o problema da desigualdade, o deputado Reginaldo Lopes falou, o problema do preço da alimentação, o Bira falou, arroz, feijão, tudo subindo. Eu vi o Heinz, ele estava aqui agora mesmo, Heinz, do Rio Grande do Sul. 10 anos o preço do arroz, você falou também, 10 anos o preço do arroz ficou lá embaixo. E todo mundo reclamando, os produtores, produção familiar, produção rural, o pequeno produtor rural, as famílias quebrando, todo mundo passando fome lá. Aí o arroz sobe, aí eles estão fazendo a maior festa, o Heinz sumiu do meu... Quando começou o governo, ele ia lá a cada 3 dias. Ele desapareceu. Você ia lá, tocava também com o café. Aí o café subiu, aí o povo agora está reclamando, eles estão felizes. Sobe e desce. Agora, quando o arroz sobe, aumenta a produção de arroz, vai ter uma super safra o ano que vem, o arroz vai descer de novo, todo mundo vai comer de novo. Entendeu? O câmbio já era para estar mais baixo. Se não tivesse essa guerra nós conosco mesmo, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte, nós estamos numa ferocidade tal que lá fora eles estão olhando e o Brasil está com um recorde de exportação, recorde de superávit. Esse dólar já era para ter afundado. E aí subiu o arroz de um lado, porque os chineses estão comprando, mas afundou o dólar do outro, o arroz era para estar mais ou menos no mesmo preço que estava antes. Mas com essa confusão que a gente está fazendo aqui, mas eu também não reclamo. Democracia é barulhenta mesmo, o pau come o tempo inteiro. Só não pode perder o respeito, só não pode sair das 4 linhas. Não pode virar um estado policial. Antes reclamaram que o Moro estava fazendo estado policial. Agora tem ministro Supremo pedindo, prendendo, dando ordem de prisão. Tem senador aí, vai prender aqui no recinto. O que é isso? Vamos, baixa a bola, a temperatura um pouquinho, vamos fazer a coisa, mas direito, né? Você não pode indiciar, investigar, monitorar, prender, são poderes independentes. Um poder não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem que respirar. O deputado Júlio Lopes falou aqui, importante também, o negócio da identidade. A gente digitalizou, temos as ferramentas, temos a tecnologia. Cola no Caio, que é o nosso secretário de gestão, governo digital, e no Bruno. Com os dois juntos a gente faz isso acontecer, entendeu? E realmente teve um índice de 0,7 de irregularidade. 0,7 de irregularidade. O bem, quer dizer, focalizado. Então, o que você defende, essa identidade única nacional, digitalizada e focalizada, vai melhorar demais, vai acabar com esse empossamento, 30, 40 bi desperdiçado lá no canto, porque a gente não soube mobilizar os recursos. Aí falta dinheiro para tecnologia, para educação, está tudo aqui dentro. Com pequenas coisas, se a gente tivesse desvinculado os recursos, já podia mexer de um lado. Entendeu? Mas a gente está tudo carimbado, tudo preso e com pouca agilidade. Eu não quero, eu quero realmente, é muita coisa. Depois foi o deputado Neucimar Fraga, do preço de arroz, ficou 10 anos lá embaixo, e ele mostrou que ele conhece o mecanismo, e depois fez 3 pedidos específicos, 2. E eu já pedi para eles anotarem ali, um é dos investidores autônomos na CVM, a taxa, está perfeito. Que história é essa? Quer dizer, 3 jovens querem montar um negócio, tem que pagar quase a mesma coisa com o Bradesco. Está errado. A CVM está gulosa demais, querendo dinheiro demais de taxas que não devia colocar assim. Depois do negócio da infraestrutura, a mesma coisa. Agora, em relação ao aluguel, é um imposto de renda. Imposto de renda, venha da fonte que vier, é da federação uma parte também. A gente divide com o Estado e com o município, mas uma parte é da federação. Venha a renda de aluguel, venha de dividendos, venha de salários, é assunto da federação. Eu não tenho como abrir mão disso, isso é um recurso nosso. O que a gente pode fazer é outra coisa. A gente pode conversar depois na reforma tributária, mas é outra coisa. Mas eu vou até já falar do Peternelli de uma vez, porque ele é de uma coerência assim, alucinante. Ele, toda vez, em qualquer lugar, ele fala a mesma coisa sempre, e a direção é essa mesmo. Se a gente ousasse criar isso, a gente faria coisas mágicas, por outro lado. Mas eu apanhei tanto aqui, democracia vence sempre, que eu desisti. Eu falava no imposto de transação, batiu em mim, mas eu queria substituir justamente o mais cruel dos impostos,
tem 40 milhões de brasileiros que não conseguem, e justamente é o pessoal da periferia, o que tem a educação mais fragilizada, porque a menina que sai, aí eles vão falar isso, né? Eu dou esse exemplo sempre assim, você vai ver como é que é tirar de contexto. Fala assim, a menina que vem de uma periferia, que não teve acesso a uma boa escola básica, enquanto isso, quem tem dinheiro está pagando uma escola com 3 línguas, com internet, com conectividade, não ficou sem aula 6 ou 7 meses, porque estava numa escola privada que conseguia fazer isso. Aí esse menino depois vai e compete no vestibular, aí esse que tem mais recurso entra, a outra não consegue entrar. Aí ela é empurrada para fora do sistema público e aí de repente vai numa privada caça-níquel, que fala, parabéns, você tirou 0, pode entrar, assina um papel aqui, você está devendo agora 30 mil reais, porque vai fazer seu curso superior conosco. Isso é um crime, você está aprisionando esse jovem, ele já vai começar sem dormir direito, devendo dinheiro, não consegue emprego. Aí é nesse contexto que eu dou o exemplo, não, vamos dar um voucher. A família, vamos focalizar as políticas. A família é realmente pobre, Então é o seguinte, voucher, vai estudar onde quiser. Tem aqui o cheque, escolhe a faculdade onde você quiser, vai lá e paga o seu curso. A gente tem que ter coragem de fazer um negócio desse. Aí, mas se você falar isso, eu vou dar o voucher para ajudar o mais pobre. Aí o pessoal quer fragilizar o sistema público. Não quer fragilizar o sistema público. É quando você dá o dinheiro na veia, ele vai escolher. Agora, o sistema público tem que melhorar. Eu estudei em escola pública e foi muito bom o curso. Como é que nós estamos nos últimos lugares hoje no PISA? Será que foi falta de dinheiro? Nós estamos gastando mais do que gasta um país da OCDE, com educação, às vezes. Então, a gente tem que fazer autocrítica nossa também. Então, eu dou esses exemplos, e os exemplos são distorcidos e viram outra coisa. E criam figuras que não existem. A professora Dorinha, a gente tentou ajudar ali no Fundeb. Quando vocês trouxeram o Fundeb, educação básica, fundamental, vamos ajudar. Aí eu até falei, né, bota 2%, a gente bota 3%, vamos pegar esses 5% e vamos tentar dar isso para creches, para famílias frágeis, vamos botar isso no Bolsa Família. O ministro Paulo Guedes quis nos usar a política. Eu não quis fazer nada disso, eu quis dar um pouquinho mais de dinheiro para tentar garantir às famílias de baixa renda. É o Heckman, de Prêmio Nobel de Economia, é nos primeiros anos. É de 0 a 3 anos que você pode destruir o aparelho cognitivo das crianças por falta de alimentação. É dos 3 aos 7 anos que você está alfabetizando. Então, você tem que pegar esse período quando a criança está jovenzinha, acabou de nascer, creche e tal, já cuida. Então, eu queria botar esse dinheiro como se fosse no Bolsa Família para garantir para o resto da vida que ninguém mexe naquilo. Aí foi tudo, ficaram com os recursos, com os 3%, e não carimbaram. Tudo bem, eu estou feliz, não foi para o Bolsa Família, isso, mas a gente conseguiu carimbar pelo menos. Ótimo. Então eu acredito nisso, a gente trabalhando junto, a gente chega lá. Eu acho que era isso, quer dizer, eu posso ter esquecido alguma coisa. ADIM. Como? Eu queria saber sobre a ADIM, porque foi fruto de um acordo lá, 4.172. Eles me disseram, gente, toda vez que houver algum veto da economia, o que a turma diz é o seguinte, no mérito, 90% das vezes a gente está de acordo. O problema é a formalidade. O que acontece? Quando vocês aprovam alguma coisa que não tem a fonte, eu sou obrigado a vetar. É uma obrigação minha vetar. Se eu não vetar, eu estou cometendo um crime de responsabilidade fiscal. É da função. Eu estou protegendo seu filho, seu eleitor. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, isso normalmente vem... Não é no mérito. O nosso pessoal fala assim... Eles falam assim, no mérito nós aprovamos, mas eles redigiram errado. Qual é a minha sugestão? Formula com a gente, senta com a gente e escreve junto. Perfeito, ministro. Basta sentar, mas fica essa corrida política, não, ele é oposição, então vamos desenhar sozinho. Aí desenha, é um perde-perde. Aí a gente chega lá, tem que vetar. Mas você concorda? Eu concordo com o mérito. Mas e na forma? Não pode. Neste caso, eu brigo às vezes com os outros ministros. E teve acordo. A gente briga com os outros ministros por um problema assim. O ministro chega, formula um negócio sem conversar com a equipe, vai e faz. Aí o presidente às vezes está todo feliz, o ministro chega lá, olha, fizemos isso. Aí eu tenho que dizer não, o presidente vem para mim, está estragando aí, está fazendo isso aqui. Eu falo, presidente,
senhor quer, sofreu impeachment, tudo bem, eu assino aqui. Não pode fazer do jeito que foi feito. Fazer do jeito direito, tem que ser embaixo do teto, tem que ter responsabilidade fiscal. Pode. Senão era fácil. Senão a gente faz, sabe o quê? Vamos reeleger o presidente? Vamos. Bota aí auxílio emergencial, R$ 1.500. Vamos embora. E diz que a inflação é culpa da Tereza Cristina, porque o preço do alimento está subindo. Não é assim que você faz. Tem que ter responsabilidade, tem que ser um trabalho sério, todo mundo junto. Então, nós estamos ajudando a Super Safra, estamos financiando, estamos fazendo tudo o que é possível fazer para ajudar. Estamos tentando ajudar a educação dentro dos limites orçamentários. Agora, eu digo, a grande lição do ano passado é o seguinte: vocês são o povo, vocês representam o povo aqui. Então, vocês têm que ter a coragem de assumir os orçamentos. Fica todo mundo, os orçamentos foram carimbados 30 anos atrás, todo mundo carimbou isso, e aí fica todo mundo brigando hoje, porque vocês que são os representantes do povo não conseguem decidir para onde que o dinheiro vai, já está tudo carimbado. Desculpe, pessoal. Pela ordem, presidente. Obrigado. Presidente, pela ordem. Vanderlei Macris. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer a proposta a Vossa Excelência que considerasse prejudicado o requerimento de minha autoria, que foi aprovado na última sessão, tendo em vista que o ministro discorreu durante mais de 80% do tempo sobre a questão econômica. Portanto, eu não tenho óbice em considerar prejudicado o meu requerimento de convocação, portanto, não há necessidade mais dele comparecer para falar sobre o tema que ele já discorreu durante todo o tempo. Eu agradeço. Muito obrigado. Deputado Vanderlei Macris. Eu agradeço para tirar. Muito obrigado, deputado. Deixa eu só fazer uma colocação, ministro Paulo Guedes. Na verdade, não vai ser prejudicado o requerimento número 155 de 2021. Ele foi concluído hoje, juntando os dois requerimentos. Então, conforme tinha dois requerimentos, dois temas foram abordados, e o ministro cumpriu as duas audiências propostas na audiência única hoje. Tendo todo o tempo disponível, todo mundo teve a oportunidade de usar o tempo necessário para interpelar o ministro, perguntar. Tá bem. Então, está cumprido os dois requerimentos hoje. Mas obrigado. Eu queria só dizer publicamente o seguinte, também é uma das coisas que às vezes eu falo, e aí é tirado de contexto, que é o seguinte: o PSDB modernizou muito a gestão pública brasileira. O PSDB, eu falei isso. PSDB. Ele é tucano, do PSDB. Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, privatização de várias empresas. Sim. Então, às vezes, quando alguns economistas, natural, coisa de economista com economista, me atacam, aí eu devolvo. Mas as ideias. Mas reconhecendo que a inclusão social começou ali, o PT reforçou a inclusão. Perdemos a capacidade, não tivemos a capacidade, eu acho, e eu atribuo a culpa aos economistas, ao modelo econômico e aos economistas. Nós perdemos a capacidade de fazer a transformação econômica necessária. O Estado empresário, que foi feito para fazer a infraestrutura, que foi o modelo do regime militar, ele era dirigista. E ele não acabou bem, ele acabou com a inflação alta, uma confusão. Os civis entraram e inebriados pela democracia, fizeram as inclusões, mas não fizeram a transformação da máquina de Estado. A máquina de Estado era, digamos assim, era robesiana, poder absoluto, comando, faz uma infraestrutura aqui, faz uma barragem ali, faz uma estrada aqui, faz isso, faz aquilo. E, de repente, você tem que transformar ele num Estado russoniano, que é um Estado seguinte, vontade do povo, as demandas legítimas de uma democracia emergente. Saúde, educação, saneamento, o povo está pedindo isso. Nós não tivemos a capacidade, na verdade, de fazer as privatizações, vender rápido isso para atender aquilo. O Estado tem que se transformar, não é mais um Estado empresário, ele é agora um Estado social. Ele tem que ajudar saúde, saneamento. Nós não conseguimos fazer essa transformação. Aí, resultado, nós fomos para a hiperinflação. E aí para combater a hiperinflação, juro na lua, aí mais dívida, mais dificuldade. Então, o PSDB lutou muito para tentar fazer certo, o PT, eu imagino que tenha lutado, são visões um pouco diferentes, mas a nossa disputa devia ser só o seguinte: se fosse a social-democracia, aumenta um pouquinho o imposto. Se fosse os liberais, controla um pouquinho os gastos. Mas todo mundo ali, que é como são os democratas e os republicanos lá nos Estados Unidos, é como são os liberais e os trabalhistas e os conservadores na Inglaterra. A gente tem que ter esse... Entendeu? A gente não pode radicalizar por dizer que está tudo errado, tudo que o governo Bolsonaro está fazendo errado, ou tudo que foi feito antes está errado. Não é assim. Tá certo? Obrigado. Senhor ministro.
Antes de fazer o encerramento, senhor ministro, só para passar a mão de Vossa Excelência, a gente vive um momento no Brasil com a pandemia, mas eu quero estabelecer aqui o projeto de lei número 754, que fazemos hoje aqui um apelo a toda a equipe do Ministério da Economia, que é a possibilidade de a gente dar anistias à paz e às pestalozes. Nesse momento de crise, vamos precisar muito do apoio para a retomada, para cuidar dos nossos deficientes no Brasil. Então, queria que o senhor recebesse esse projeto de lei para pedir o estudo econômico e também um problema que a gente tem passado no Brasil, ministro, que eu já sei que é de conhecimento de Vossa Excelência. Essa semana, a Polícia Federal fez uma mega operação e apreendeu ali pessoas que cometeram um crime de 1,5 bilhão com criptomoedas, criptoativos. O Salvador já está adotando a moeda, os Estados Unidos começou agora a pensar na legislação, outros países estão pensando. Eu queria marcar com um grupo do Ministério da Economia para fazer a discussão. Eu sou autor do projeto de lei que trata da criptoeconomia no Brasil, para que a gente possa discutir esse tema tão importante, com tanta gente lesada no nosso país. Então, eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência, para que a gente pudesse abrir esse debate, para avançar nesse tema no Brasil, que tem muita gente sendo lesada. Tá bom? Obrigado. Declaro, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a reunião. Convoco reunião de audiência pública para quinta-feira, às 10 horas, no plenário 13, para debater o fechamento de agências do Banco do Brasil em diversos municípios do país, nos termos do artigo 39, 21 do deputado